Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Aqui que eu falo Sirene. Gente, que alegria fazendo esse vídeo pra vocês, toda profissional aqui, né? Acabei de fazer um vídeo de Se Arrume Comigo aqui pra entrevista de trabalho. Então agora eu vou falar pra vocês dos passos que me levaram a conseguir o emprego dos meus sonhos aqui nos Estados Unidos, tá? Tudo que eu fiz desde que eu cheguei aqui, um pouquinho da minha história e como eu cheguei até esse momento onde eu recebi a proposta de emprego que eu estava tanto esperando. Gente, primeiro eu quero falar assim, o seguinte: emprego dos sonhos é mais assim, né? O emprego dos sonhos na minha situação real, não é exatamente o emprego dos sonhos, porque, né? O emprego dos sonhos seria uma coisa assim, para trabalhar aqui, fazendo vídeo para vocês, sabe? Esse sim seria um emprego realmente dos sonhos. Mas o que é mais alcançável agora, o que é mais real para mim, é um emprego no escritório, uma empresa sólida. Eu vou trabalhar num dos 3 maiores bancos aqui dos Estados Unidos. Esse era o meu objetivo desde quando eu mudei para cá, para Carolina do Norte, aqui em Charlotte, o headquarters da maioria desses bancos. Porém, eu fiquei um tempo aí fora do mercado de trabalho, fiquei em casa com meu filho, né, quem sabe da minha história. Então, eu acho que isso atrapalhou um pouco eu consegui um emprego nessas instituições rapidamente. Então eu tive que trabalhar em outros lugares, pegar um pouco de experiência local aqui, e aí agora finalmente eu recebi a proposta de emprego. Vou começar a trabalhar, acho que semana que vem. Eu tô no processo aí de background check, que eles checam a sua vida inteira para você trabalhar no banco aqui, né? Normal isso, até FBI. Eu tive que ir lá tirar fingerprints, né? Tudo eles checam na sua vida, então esse é um processo que demora um pouquinho, mas tá planejando aí para começar semana que vem, tá? Então eu fiz aqui uma lista das coisas que tudo que me levou, né, até hoje nessa posição que eu tô. E é um emprego assim sólido, é numa empresa sólida, onde tem benefícios, finalmente vou poder planejar férias. Essas coisas todas que eu não tinha antes, gente. A empresa que eu trabalhava antes, eu era contratada, né, terceira. Eu não tinha direito a nada. Eu trabalhei mais de um ano sem direito a um dia de férias, tá? Então eu não tiro férias há mais de um ano. Há mais de um ano não, né, gente? Desde que eu tive o Kalel, nunca mais eu tirei férias, eu acho. Eu não me lembro quando eu tirei. As últimas férias foi antes de ter o Kalel. Porque, né, quem é mãe sabe, quando você não tá trabalhando no escritório, você é mãe de casa, você trabalha dobrado, né? Eu também, eu acho isso. Quando eu fiquei trabalhando em casa, fiquei cuidando do Kalel em casa, era mais trabalho do que eu faço agora no escritório. Mas, enfim, vamos lá para os passos. Eu coloquei aqui 10 passos, né? Fiz aí, vou fazer um resumo aqui pra vocês. O vídeo vai ficar, acho que um pouco longo, gente, porque a história é longa aqui. Mas eu vou tentar resumir, tá? Eu tenho alguns vídeos antigos lá no canal, né? Como eu consegui os primeiros empregos, o que eu precisei pra pegar visto, essas coisas todas. Eu já tenho algum vídeo aí, eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês, tá? Esse vídeo é assim, mais voltado para conseguir emprego depois que você está estabilizada aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que você tem que ter é o visto, né, gente? Primeiro, se você não tiver o visto para morar aqui, aí já também essas dicas, outras dicas que eu vou dar aqui não vai servir para você, porque são empregos, a minha posição e tudo mais, para trabalhar em escritório, tá? E eles pedem que você já tenha o visto, né, permanente, né, de residente permanente aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem visto de turista ou se você não tem visto, então também esse vídeo não vai servir para você. Mas se você tiver curiosidade de saber tal, né, como que foi, continue assistindo, tá? Mas esse é voltado para quem já tem o visto. Esse é o primeiro ponto do vídeo, tá? O visto tem que estar certinho já. E aí tem outros vídeos aí que ensinam vocês como, né, conseguir visto, tal. Eu, pra quem não sabe, consegui visto através de casamento. Eu conheci uma pessoa, foi um casamento, não foi arranjado, foi de verdade, mas, né, a gente não deu certo, depois a gente acabou separando, mas eu consegui o visto por causa disso, tá? O segundo ponto aqui da minha lista é o inglês, gente. O primeiro é o essencial, é o visto. Segundo é o inglês fluente, tá? Principalmente para trabalhar em posições que eu estou, né, que eu consegui até agora.
o inglês fluente é fundamental, né? Não tem nem como. Você tá vivendo aqui no país onde a língua oficial é inglês, você tá planejando ter uma carreira, ter um emprego, não seja um emprego aí de, né, na indústria da limpeza, ou um emprego que seja, por exemplo, trabalhar em restaurante, às vezes não precisa ter inglês super fluente, mas para minha posição, precisa ter um inglês quase perfeito, tá? A dica que eu dou aqui para vocês é o seguinte: fake until we make it. Foi assim que eu fiz no começo, tá? O meu inglês não era perfeito, não é hoje perfeito. Acabei de mandar um e-mail agora e volte e meia me acontece isso, gente. Eu sou assim, eu tenho que mandar e-mail e eu tenho que ler 10 vezes antes de mandar, principalmente se for para chefe, para qualquer pessoa, né? Porque o e-mail, hoje em dia, eles viajam, né? Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala. Mandei e-mail e vi um errinho lá de gramática, sabe? Então acontece, entendeu? Acontece da gente fazer isso e assim, no começo o meu inglês era menos perfeito ainda, mas eu cheguei lá e falei, não, meu inglês é bom, é perfeito, e você praticando, olha, correndo atrás, Google, eu sempre double check, né? Chequei várias vezes as coisas que eu mando, as coisas que eu escrevia nos e-mails e tal, e na hora de falar, né? Se você não tem certeza, fica quieta, tenta não falar, né? De como falar certas palavras, mas tentar, assim, é um aprendizado, né? Tem muitos lugares, muitas empresas que entendem, né, que é uma segunda língua, que não vai ser 100% perfeito, mas tem lugares que, né, são mais chatos, então tudo depende aí, sabe? Mas o foco aqui é sempre estar aprendendo, sempre estar melhorando, sempre estar se educando. Eu sempre escutei livros, audiobooks, desde que eu moro aqui, é tudo em inglês. Eu não faço nada em português, não tenho nenhum canal em português, não leio livros em português. Eu morei mais de 30 anos no Brasil fazendo tudo em português. Então, o meu português hoje é perfeito, eu acho que ele é perfeito, né? Pelo menos quase perfeito, né? Porque estudei muito, daqui a pouco eu vou falar de qualificações, mas estudei o suficiente português, então o inglês hoje é o meu foco, então tudo que eu faço na minha vida é voltado, no inglês. Eu quero que o meu inglês fique cada vez perfeito, e é um aprendizado constante, gente. Eu falei aqui que o meu português é perfeito, mas não é, porque volta e meia ainda faço um erro aí, tanto no falar quanto no escrever, e no inglês, né, pior ainda, então a gente acaba fazendo mais porque não é a primeira língua. Então, assim, constante aprendizado o tempo todo, nunca pare de tentar melhorar, tá? E o terceiro ponto também, que é um ponto, assim, básico que tem que ter, que não vou se estender aqui porque, né, é a educação, né, gente? A gente tem que investir na educação. Eu investi na minha educação quando eu morava no Brasil ainda, a duras penas, né? Eu vim de família pobre, eu tive muita dificuldade de pagar minha faculdade, depois paguei o meu MBA, eu tenho um MBA, eu fiz faculdade de administração financeira, depois eu fiz um MBA voltado em business, e aí depois que eu terminei o MBA, eu fui fazer aprimoramento no inglês, sabe? Focado na área de business. Não fiz um curso fiz alguns cursos aí fora do país também, e fiquei praticamente 2 anos na Austrália só estudando inglês, tá? Tava lá focada em aprender inglês. Já falei sobre isso aqui no vídeo também. Então, assim, visto o inglês e a educação tem que estar no ponto aqui para você poder seguir adiante nas outras dicas que eu vou dar aqui, tá, gente? De como eu consegui. Então, assim, para chegar onde eu tô aqui, anos e anos. Não pense que eu cheguei nos Estados Unidos ontem, apliquei para esse emprego e consegui. É luta, tá? É luta diária, ano após ano, tá? Então a minha luta começou lá no Brasil, enquanto eu estudava, trabalhava das 8 às 6, saía correndo do trabalho, pegava ônibus lotado para ir para a faculdade, chegava em casa meia-noite e ainda ia lavar roupa. Me lembro várias vezes ter que lavar roupa depois da meia-noite. Eu ia lavar roupa, dormia, e era assim a minha vida lá nos Estados Unidos, lá no Brasil, sabe? Aí no Brasil, lá no Brasil, né? Tem gente me assistindo de fora. Então foi uma luta, não foi fácil, tá? Agora, dica número 4. Agora a gente vai começar do ponto que você já tem o seu visto, já fala inglês, já tem a sua educação é boa. É bom também que você tenha alguma experiência no seu currículo, né?
Mas, mesmo que você não tenha experiência no Brasil, eu vi uma coisa aqui, nos Estados Unidos, você pode começar de baixo, você pode começar como uma recepcionista. Se o seu ponto é escritório, trabalhar em escritório corporativo, tem outras áreas aí que você pode trabalhar, gente. Eu tentei trabalhar como maquiadora, porque é uma coisa que eu gosto. Mas, infelizmente, é uma profissão que não paga bem aqui nos Estados Unidos, sabe? Eu adorei trabalhar, trabalhei 6 meses. Logo quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tentei outras linhas de trabalho. Eu tentei trabalhar em loja fashion, que eu gosto, né? Mas achei muito cansativo também o salário, mesmo que você seja do gerente lá em lojas de fashion e tal, não faz o dinheiro nem perto do que posso fazer numa corporação que nem eu tô trabalhando hoje, sabe? Eu acho que o que eu ganho hoje, talvez metade uma gerente de uma loja ganha, entendeu? Então é assim, por causa da educação, experiência e tudo mais, sabe? Se o seu foco é escritório, começa como recepcionista, começa, por exemplo, se você tem condição, né, de vir aqui ficar um tempo só trabalhando voluntário, é uma ótima ideia. Eu não fiz isso, eu não tive essa ideia, mas eu vi que outras pessoas fazem. Você trabalha de voluntário em algumas instituições, eu vejo no LinkedIn pessoas pedindo, né, empresas pedindo, empresas não lucrativas pedindo pessoas para trabalhar no escritório voluntariamente. O que acontece? Isso vai acrescentar no seu currículo, vai agregar no seu currículo, tá? Então, se você tem essa possibilidade, né, pode afford, né, você tem condição, né, de chegar aqui, trabalhar um tempinho aí, uns meses, de graça para alguém, nem que seja algumas horas, já vai te ajudar, tá? Ou se não, acha um emprego que paga baratinho mesmo, sabe? Na Flórida tinha vários, gente, na Flórida tinha vários empregos, assim, que você não precisa passar, o seu inglês não precisa falar super fluente, e aí você consegue trabalhar ganhando bem pouco, sabe? Um salário mínimo, sei lá, pagam 16, 18 dólares a hora, que hoje em dia não é nada aqui, sabe? Então, a Flórida é um bom lugar para quem tá vindo, né, para esse tipo de emprego. Outros estados aqui, eu vejo que o inglês tem que ser melhor, tá? Para você falar. Então, na Flórida, assim, o inglês não tinha que ser perfeito, porque a maioria da língua falada lá é espanhol de qualquer maneira. Então, se você fala espanhol, com certeza vai pra Flórida que você consegue um bom emprego. Um bom emprego não, mas um emprego razoável, tá? Porque vejo que a Flórida paga muito pouco comparado aqui onde eu tô morando agora. Os salários aqui no geral são bem melhores, sabe? Então tá, depois que você começou a trabalhar, né, de baixo, começou ou pegou uma experiência aí como voluntário em alguma empresa, ponto 5 da minha lista, você vai tentar procurar fazer conexões com pessoas e aprender o máximo que você pode. Vai em outros departamentos, eu fiz isso, tá, gente? Vai em outros departamentos, pede pra ajudar se você tiver com tempo livre, usa o tempo que você tem na empresa, o que você puder aprender de outras pessoas, faça, ajude, seja proativa, vai atrás de coisas de graça, cursos de graça que você pode fazer, procure pessoas para te ensinar. Eu procurei muitas pessoas para me ensinar a mexer com Excel, que eu não sabia tão bem. Eu lembro no primeiro emprego que eu comecei aqui nos Estados Unidos, eu usei bastante Excel e eu ficava olhando o que eles ficavam fazendo e tentava aprender ali, sabe? Hoje ainda não sou expert em Excel, mas tem vários cursos, você pode fazer online de graça, sabe? Excel, você precisa saber bem, você precisa saber fazer apresentação de PowerPoints. Isso eu fiz muito em uma das empresas que eu trabalhei aqui, então isso me ajudou a me dar essa experiência. Word, né, nem se fala, né, gente? O Word você tem que saber como mexer no Word, como fazer cartas, como fazer, né, documentos no geral, né? Como fazer um documento bem feito, isso daí é uma coisa que você tem que fazer mesmo. Então, né, isso daí já tá o pacote Microsoft Office, que são esses aplicativos que eu falei pra vocês, tem que ser uma coisa que tem que estar no ponto também aqui, tá? Pra você trabalhar no escritório, você tem que saber dominar o negócio. Igual, eu não domino totalmente o Excel, mas eu sei o básico, um pouquinho a mais do básico, eu posso dizer, tá? Então, isso assim, é super... É um pré-requisito, na verdade, para você trabalhar em qualquer escritório. Então, se você não sabe, procura aprender, procura alguém que vai te ensinar ou procura fazer um curso de graça. Aí, tá bom? O item 6 da minha lista é o seguinte, depois que eu fiquei um tempo trabalhando aqui nos Estados Unidos, eu fiquei 2 anos numa empresa e eu meio que
sosseguei nessa empresa, tá? Já fiquei 2 anos e meio numa empresa de finanças. Por quê? Porque o salário era bom, porque os benefícios eram bons, porque o meu horário era bom, sabe? Era das 9 às 5, a maioria aqui das empresas das 8 às 5 ou das 8 às 6, não, 8 às 5, 40 horas por semana, né? Então, quando eu trabalhava na Genesis, eu trabalhei 2 anos e meio lá, uma empresa de investimentos. Então, assim, eram vários benefícios, era cômodo pra mim. Porém, eu não tive promoção nenhuma. Fiquei 2 anos e meio ganhando. Eu tive um aumento no segundo ano, mas não foi nada considerável. Eu vejo hoje que se eu tivesse tentado me aprimorar mais e procurado outras oportunidades fora da Genesis, talvez eu tinha subido mais rápido de carreira. Mas tudo acontece a seu tempo. Não foi assim que aconteceu naquela época pra mim. Eu tava trabalhando na Genesis, mas eu tava focada em fazer o canal crescer. Eu tava com aquela ilusão que eu ia ser YouTube famosa. Então eu investi muito em maquiagem, roupa, equipamento, um monte de coisa naquela época que eu trabalhava na Genesis. E eu ganhava bem e tudo mais, e era confortável pra mim. Tinha muito tempo livre lá também, sabe? Então eu editava vídeo lá no escritório, enfim. Eu acho que eu poderia ter aproveitado melhor aquele tempo, mas, né, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né, gente? Então, eu aconselho a vocês a não se acomodarem se estão numa posição, tentar aprender o máximo possível. 1 ano em uma posição, hoje em dia, se eu tivesse, né, pensando melhor, depois de 1 ano, já é um tempo que você pode procurar uma coisa melhor, sabe? Você tem condição, você tem ambição, vai atrás, sabe? Eu faria isso, hoje em dia é isso que eu vou fazer. Eu tô entrando nessa empresa, uma posição decente, o salário decente, mas eu tenho ambição, eu tenho, né, eu preciso catch up, né, do meu futuro, das coisas que eu não fiz no passado, eu preciso fazer agora. Então daqui 1 ano, depois de 1 ano trabalhando nesse banco agora, já vou procurar uma promoção, gente. É assim que eu vou ser a partir de agora. O ponto 6, na verdade, era para vocês procurarem ajuda profissional para montar um currículo com a linguagem americana, tá? Depois que se você tem todos os requisitos que eu falei anteriormente, plus experiência, mais experiência, agora você precisa colocar no currículo, no formato, onde os recruiters aqui vai ser mais interessante para eles, vai chamar mais a atenção deles. Às vezes você nem tem tanta experiência, nem tem tanta coisa assim, mas se você souber colocar de uma maneira boa, isso vai te ajudar, sabe? Então, logo que eu saí da Genesis, né, teve um problema lá, a empresa teve que reduzir funcionários e eu fui mandada embora. Então, eu me vi assim, sabe, o que eu vou fazer agora? Então, o que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz, gastei o dinheiro, paguei para uma empresa profissional arrumar o meu currículo. Eles arrumaram o meu currículo, enfim, mas depois disso, né, eu engravidei, muitas coisas aconteceram e tal, mas o passo que eu fiz, eu acho que ajudou também, que meu currículo ficou mais com a cara dos Estados Unidos, não tanto com a cara do Brasil, né, porque cada cultura é diferente, né, gente? Então ficou mais com a cara dos Estados Unidos. Eu paguei na época, se não me engano, $150, hoje em dia tem empresas aí que fazem por $150, $200, procura alguém, né, que te indica, tal, no LinkedIn mesmo, eu andei procurando, antes de eu conseguir esse emprego, eu ia fazer de novo, sabe? Eu ia dar uma revisada no meu currículo mais uma vez. Aí eu fui lá no LinkedIn e, né, eles têm lá, oferecem esse serviço, alguns profissionais te contatam e te dão uma oferta, né? E eu tava contratando uma pessoa para dar mais uma revisada no meu currículo. E aí, bem no mesmo dia, eu recebi a proposta de emprego. Olha como Deus é grande, né? A dica número 7 é a seguinte, gente, pede review dos seus superiores para o LinkedIn, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito aqui também, mas para isso, né, você tem que ter feito um bom trabalho nos empregos anteriores. Eu trabalhei no Brasil 15, 20 anos antes de vir para cá, né? Então eu tinha uma certa experiência lá, né, no Brasil. E a última empresa que eu trabalhei 7 anos lá, eu tinha um ótimo relacionamento com o meu chefe. É uma empresa onde eu cresci profissionalmente, onde eu amadureci mais, sabe? Foi na Grafo, em Pinhais, lá em Curitiba, né? Para quem conhece a região ali, trabalhei 7 anos nessa empresa. E eu aprendi muito nessa empresa. E o meu chefe fez uma review muito boa pra mim, meu ex, né, chefe, fez uma review muito boa pra mim. Depois que eu saí da Genesis, também eu fiz um bom trabalho na Genesis, pedi review
o meu chefe também fez é o superior direto. Quando o superior direto faz uma review no LinkedIn, né, uma boa review no LinkedIn para você, é assim, é um ponto extra, sabe? Então, o da Genesis fez também, porque, né, eles queriam me ajudar. Quando eu saí de lá, eles não queriam ter me mandado embora. Eu sempre fui uma boa funcionária, na verdade, né, gente? Eu sou daquelas que chega no horário, eu sou certinha, sabe? Eu procuro ser certinha com as coisas. Então, tira vantagem disso, sabe? O review no LinkedIn é muito importante. O LinkedIn é global, né? Qualquer pessoa do mundo pode ver o seu LinkedIn. Tanto que eu tenho pessoas ainda entrando em contato comigo por causa do meu perfil do LinkedIn, gente. Eu nem tô aplicando mais para emprego, mas tem gente ainda me contatando, sabe? Porque eles vão lá, gostam do meu perfil, a experiência, né, casa com o que eles estão procurando e eles contatam você direto, sem você nem procurar, sabe? A dica número 8 é a seguinte, uma coisa que eu comecei a fazer esse ano, que deu certo, na verdade, eu tinha medo antes de aplicar para coisas que eu não tinha a experiência toda. Eu olhava a vaga e aí eu via aquele monte de coisa que pede, né? Que a maioria das vezes pede um monte de coisa. E eu falava, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. E algumas coisas até eu ia lá, tentava fazer um Google, falei, o que é isso, sabe? Você vai lá, tenta procurar, tenta, né, ter uma ideia do que eles estão pedindo. E o que acontece? Eu descobri assim que na maioria das vagas eles colocam coisa extra lá que eles nem precisam às vezes, sabe? Eles pegam uma pré-descrição da vaga, muitas empresas fazem isso, e colocam lá e pedem, né? Principalmente se vão te pagar bem, eles querem que você saiba tudo aquilo, mesmo que você não vai usar, sabe? Mas o que acontece? Eu não tô aconselhando a você a mentir no seu currículo, mas dá pra dar uma enfeitada, digamos assim, sabe? Então, eu dei uma enfeitada no meu currículo, dei uma enfeitada no nome da minha vaga, porque tem como eles saber exatamente quando você aplicou pro emprego, qual era a vaga que você estava contratada. Então, assim, eu fui contratada, por exemplo, fui contratada numa empresa na Genesis, eu fiquei lá 2 anos e meio, era assistente administrativa, mas eu coloquei gerente de escritório, né, office manager, porque era exatamente o que eu fazia, na verdade. Então, assim, eu fui lá e dei uma mudadinha, mas eu não menti no que eu fazia, não menti em nada, só dei uma mudadinha na vaga, porque aqui tem muito disso. Eles te dão, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, eles me dão uma vaga de um nome de assistente administrativa, mas o que eu faço é coisa de gerente de conta. Porém, eles não me dão essa função porque eles não querem me pagar o salário de gerente de conta, você entendeu? Então tem muito disso aqui, acho que no Brasil também tem, né? Você faz o trabalho de uma outra vaga porque a empresa não quer te pagar aquele salário. E é por isso que eu saí dessa empresa que eu tô, sabe? E eles fazem isso com muita gente. E eu tava fazendo coisa para essa empresa, o salário que eles me pagam não paga nem metade do que eu tava fazendo. Mas foi um aprendizado muito grande, sabe? A Ecolab que eu trabalhei até agora, tô trabalhando até agora essa semana, tá? Eu aprendi muito, eles investiram muito tempo me ensinando, eu acho que valeu muito a pena, apesar de eles me pagarem pouco. Foi aonde que abriu porta para essa outra empresa que eu vou entrar agora, porque a experiência que eu tô com a Ecolab agora durante um ano, né, tá valendo muito agora para outros empregos que estão me chamando, sabe? Porque é fresco, é agora que eu tô fazendo isso. Eles querem pessoas que tá trabalhando agora, que tá fazendo, que tá no mercado, que tá no sistema, que sabe o que tá fazendo, sabe? Então, é isso pelo que eu percebi das experiências que eu tive aqui, é os que os headhunters, as empresas querem pessoas que estão ativas agora. Por isso que eu tive um pouquinho de dificuldade de conseguir emprego logo depois que eu saí da licença maternidade, né, que eu tirei aqui por conta, foi um pouquinho mais difícil, mas também não é impossível, gente. Se você tá fora do mercado bastante tempo, não desista. Demorou um pouco mais, eu peguei um emprego para ganhar menos, mas foi um degrau para esse emprego de agora, tá? Então eu trabalhei 1 ano nessa empresa, trabalhei muito, aprendi muito, eu tirei vantagem de tudo que eu podia tirar em aprendizado, em questão de aprendizado, né? E isso me ajudou a conseguir esse emprego que eu consegui agora. Então, como eu tava falando, apliquem mesmo se você não tiver todas as qualificações, tá? É lógico que qualificações técnicas, por exemplo,
Tem muita coisa assim que, principalmente de computador, de programação, se você não sabe mesmo, não vai adiantar mentir. Dica número 9 e a número 10 são dicas de entrevista, gente. Como foram as minhas entrevistas, né? Dica número 10 eu coloquei empatia na entrevista. Eu achei que isso foi fundamental em todos os empregos que eu consegui aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, esse emprego aqui que eu estou agora da Ecolab, eu não sabia metade das qualificações que eles estavam pedindo, que era saber como mexer com Power BI. Eu nem sabia o que era Power BI, gente. E eu falei, olha, eu aprendo rápido. Eu fui sincera, falei pra ela, eu preciso muito de emprego, porque foi numa época que realmente eu precisava sair daquela relação que eu tava numa relação abusiva, vocês sabem da minha história. E eu falei pra pessoa no telefone, a minha chefe, né, que eu gosto muito dela, tô muito triste de estar saindo, né, mas ela realmente não conseguiu, né, o salário que eu precisava. Mas enfim, o meu ponto aqui é que eu fui honesta na entrevista, eu tentei fazer com que a pessoa sentisse empatia por mim. E ela foi com a minha cara, ela foi com a minha voz, que a gente nem se falou, na verdade. A gente foi só entrevista telefônica, não foi nem Zoom, sabe? Então, eu achei que fez toda a diferença, né? A gente clicou ali, teve empatia. Eu acho que a minha sinceridade e honestidade foi um ponto key naquela contratação. Nessa contratação de agora, eu tive um pouco de sorte também dessa empresa aqui, desse banco, né? Então, foi um Zoom call, tá? Foram 3 pessoas no Zoom call do banco e eu, né? 2 gerentes e uma outra assistente administrativa que eu vou trabalhar com ela hoje. Eles fizeram perguntas situacionais. Eu não sei como fala exatamente em português, mas são perguntas de situações que ocorreram no passado, na sua vida profissional, qual foi a atitude que você tomou e qual foi o resultado. Então, a situação, a atitude e o resultado. São 3 pontos que você precisa falar. Então, eles te dão uma situação. Por exemplo, uma das perguntas que eles falaram para mim foi o seguinte: dê um exemplo de uma situação onde que você teve que ir além, fazer além do seu papel para atingir uma meta ou para atingir uma meta na empresa. O que é que o meu gato tá comendo lá, gente? Não sei, ele pegou um negócio ali. Então eu fui lá atrás na minha cabeça, coisa assim, porque você só sabe as perguntas na hora. Então, isso só vai funcionar se você teve essa experiência mesmo, né? Ou se você é muito bom em imaginação, de você poder criar uma experiência que você não teve. No meu caso, eu já tinha feito entrevistas desse mesmo conteúdo antes, o que serviu para mim para essa entrevista final. Então, as entrevistas que eu fiz no passado, que não deram certo, serviram de pilar para essa entrevista que deu certo, gente, porque a experiência, né, a gente errou, o que eu achei que eu errei nas outras respostas, eu melhorei nessa resposta e usei os mesmos exemplos, que eles fizeram perguntas parecidas assim. Então eu fiz mais ou menos, gente, umas 5 entrevistas nesse tipo de perguntas, né? Pergunta é você colocar a situação, você dizer o que você fez e qual foi o resultado, sabe? Então foram 5, foram 3, cada um deles fez uma. E eu consegui responder bem, eu acho que a minha dicção foi boa. Outras vezes eu achei que a minha dicção não tinha sido muito boa. Principalmente o que aconteceu, que eu falei pra vocês que foi um pouco de sorte, foi que eu dei um exemplo de uma coisa que eles passam também. Então isso foi assim, na hora que ela falou pra mim, nossa, é exatamente isso que eu faço. A garota falou isso pra mim. Eu falei, é isso. Falei, gente, nossa, eu consegui dar um exemplo de uma das perguntas que é uma situação deles. Então, assim, isso me ajudou muito. Foi uma sorte, né? Foi Deus que me eliminou ali na hora pra eu falar aquela situação e que foi coincidentemente a mesma situação que eles vivem lá e eu disse pra eles como eu resolvi, sabe? Então, eu acho que foi bem bacana essa parte e isso que foi realmente que me deu a certeza assim que eu iria ser chamada. E foi assim, foi agoniante depois da entrevista, porque eu tive a sensação que a gente teve uma empatia tão boa na entrevista, né? Nós 3 ali, nós 4, né? Eles 3 e eu,
que eu falei, eles vão me chamar, né? Só que eles demoraram 3 semanas, gente, pra me ligar com a vaga. Eu tinha perdido a esperança um pouco. Eu sei que, né, banco demora e tudo mais, mas demoraram bastante pra me chamar, mas aí quando me chamaram foi uma emoção, eu já contei aqui como foi, né? Vocês devem ter assistido o vídeo já. Enfim, e a última, né, o item 10 é atitude positiva e ter confiança no que você tá falando, gente. Eu acho que isso é muito importante também, é você olhar no olho da pessoa e você ter confiança naquilo que você tá falando, você ter uma atitude positiva, confiança, acho que é tudo uma coisa, né, tá ligado ali. E eu acho que isso é muito importante na entrevista, tá? Então, tem técnicas aí de como você fazer entrevista. Eu nunca fui, assim, a tentar aprender, eu fui sempre no meu instinto, sabe? Eu sempre agi por instinto. Mas eu sei que dá pra você fazer curso de como fazer entrevista, tem vários aí ensinando, tá? Ou você pode praticar na frente do espelho, ou praticar com uma amiga, ou enfim, sabe? Sempre tentar perguntando, será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? Tentar buscar informação de onde você tiver aí mais acesso. Eu acho que isso vai ajudar bastante na hora da entrevista, tá bom? E é isso, gente. Ficou longo o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiz um resumo aqui de todos os pontos que eu acho que me trouxeram até hoje, aonde eu tô. E a partir daqui avante, gente. Quero mais pra cima ainda. Daqui um ano eu venho aqui falar pra vocês, olha, tive a promoção. E é isso, gente. Vamos que vamos. Desejo boa sorte pra vocês que estão aí nessa busca aí, né? Não desistam. Eu sei que às vezes é complicado, né? A gente fica meio assim. Vários e-mails, antes de eu receber essa proposta, eu recebi vários e-mails. Obrigada pela sua aplicação, mas achamos outros candidatos que é melhor que você, blá, blá, blá. Recebi vários desses, mas eu não me deixei abater. Eu não me deixei abater e continuei aplicando. E faça isso porque uma hora vem. A gente tem que fazer as coisas com fé, acreditando, atitude positiva sempre, gratidão sempre. E é isso. Eu acho que vou ter que dar comida pro meu gato, gente. Ele não para de miar e não tem mais comida lá, então acho que é isso. Tá bom? Um beijo e fique com Deus. Obrigada. Não esquece de dar like. Tchau.